Meu nome é Damares Carvalho, sou arquiteta urbanista e sou professora na disciplina de maquetes nas aulas práticas. Hoje, na segunda aula prática, nós vamos finalizar a primeira unidade de ensino, manipulação de materiais expressivos e ferramentas, e vamos dar início à unidade 2, que é metodologias do desenvolvimento de maquetes. Antes de iniciarmos, gostaria de mostrar para vocês quais são os conteúdos prévios necessários para um bom acompanhamento desta aula. Vamos ao quadro? O primeiro conhecimento, então, é a leitura de plantas, cortes e elevações. Temos também que ter uma leitura de plantas topográficas, noções básicas de escala e noções básicas de desenho técnico. Bem, agora que vimos quais são os conhecimentos prévios necessários, nós vamos ver quais são, um resumo, na verdade, de quais são os conteúdos que são abordados nessas sessões no livro didático. Vamos ao quadro? Então, nós temos nessas sessões execução de maquete residencial unifamiliar, montagem dos complementos da maquete em uma base, execução de curvas de nível, montagem de topografia, confecção de aterros e muros de arrimo, planejamento de execução das etapas de uma maquete, a estocagem e o controle de material, metodologia de trabalho na execução de maquetes, metodologia de trabalho com diversos materiais e, por último, nós temos a sistematização de métodos de trabalho. Vamos ver, então, quais serão as atividades ou os procedimentos que serão executados nessa aula de hoje. Então, nós vamos fazer, nós vamos executar uma maquete topográfica e um estudo de implantação, E vamos, então, executar essa maquete topográfica no tamanho de 73 por 139 metros, na escala 1:500, com 6 curvas de nível. Então, nós vamos ter 6 platôs. Vamos fazer também, nós vamos executar a implantação e a maquete de residencial unifamiliar, tá? Nós vamos executar essa maquete, a implantação e a maquete num terreno de 21 por 29 metros. Essa maquete nós vamos trabalhar na escala 1:100 e essa maquete vai ter o quê? Ela vai ter a residência, certo? Na verdade são 2 residências e a área de trânsito de pedestres e de automóveis. Nós vamos dar início à maquete agora, ao primeiro procedimento, que é a maquete topográfica. Gostaria de mostrar para vocês o passo a passo nos slides dessa atividade. Então, a primeira coisa, nós vamos, então, em cima do papel Paraná 2 milímetros, que justamente representa 1 metro na escala 1:500, nós vamos desenhar as curvas de nível nesse papel, de acordo com o arquivo que eu as curvas de nível sobrepondo uma a uma, tá? Iniciando do nível 00, que vai ser o primeiro platô. Esse daqui é o nosso terreno, então vamos perceber que eu tenho aqui do 00 até os 6 metros, certo? Eu fiz um perfil desse terreno para você poder metro a metro, fazendo esse perfil, então, de 1 em 1 metro. Depois eu vou subir os platôs de 1 em 1 metro.
que vai ser a representação do meu papel Paraná de 2 milímetros, só para vocês poderem enxergar melhor. E, por fim, o perfil desse terreno, tá? Podemos ver aqui que a gente tem curva a curva, né? No caso, a nossa maquete, ela vai ficar com esses platôzinhos aqui, né? A gente não vai ter esse tanto detalhamento no caso desse preenchimento, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a imagem do passo a passo desse trabalho. Então, nós vamos cortar, então, as placas de papel, como eu disse para você. São 6 curvas de nível. Então, como são 6 curvas, ao total são 7 placas. Por que essas 7 placas? Porque a primeira é do nível 00, ok? Então, aqui eu tenho todas as minhas folhas de papel e eu vou começar, então, a desenhar uma a uma. Então, essa primeira curva, essa aqui, no caso, eu não tenho desenho. A gente vai fazer esse perfil. Aí vem a próxima curva, que eu vou fazer esse desenho aqui. A outra, esse. Mais uma. Temos a penúltima. Isso tudo a gente vai fazer com a folha de carbono, tá? E a última aqui, que é o perfil 6, do platô número 6, que é o menor de todos. Então, depois que a gente fez todo esse desenho, nós vamos, então, fazer o recorte. Nós vamos fazer o recorte de todas essas placas. Vamos ao quadro que eu vou mostrar para vocês uma imagem deles já recortado. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira até a última curva já recortado. E depois que eu fizer esse recorte, eu vou, então, começar o processo de colagem. Então, eu vou sobrepor, como eu disse para vocês, uma a uma, né, até chegar, essa daqui é a primeira curva, né, ó, inteira, até a última. Então, é sempre daqui para cá, certo? Eu tenho uma imagem aqui de uma finalizada, só para a gente poder fazer a comparação entre a planta topográfica e a própria maquete. E esse, então, será o nosso terreno finalizado. Vamos agora, para a mesa de trabalho, iniciar essa atividade. Então, eu tenho aqui as minhas placas já estão... Desculpa. As minhas placas já estão recortadas, tá? Então, eu vou pegar placa a placa para fazer o desenho, então, desse meu terreno, ó. Eu tenho aqui o terreno já impresso, que é o arquivo que eu disponibilizei para você. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos... Tem 2 folhas. Pegar a folha de papel carbono, colocar por baixo e vamos fixar no desenho, na mesa de trabalho, para garantir que tudo corra bem, para não ter nenhum problema no desenho. Então, fixei aqui, eu vou pegar minha régua e vou começar a desenhar. Então, primeiro, como eu disse para você, a gente vai começar do nível 00, então é todo o perfil do terreno, tá?
Então, a gente vai desenhar só as laterais. Então, fiz aqui. Vou desenhar outra lateral. A outra. E por último, esse lado. Então, o que vocês podem ver, para não ter perigo ou alguma coisa assim, vocês podem conferir o desenho de vocês. Tirar devagar. Ver se tá tudo certinho, se pegou tudo, tá? E aí, pode retirar a placa. Então, a primeira curva já está desenhada. Vamos desenhar agora a segunda. Não precisa nem soltar, tá vendo? Da mesa. Na parte de cima. Fica até mais prático. Então, agora nós vamos desenhar a curva 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, a curva 1. E vou passar por cima. Desenha devagar, tá? Pra gente conseguir fazer o perfil direitinho. Aqui mais uma. Nessa lateral. A outra. E vamos fechar a linha do platô. Terminamos a primeira. Ó, tudo certinho. Eu gosto de anotar aqui qual é o nível, tá? Eu sempre ponho, não tem problema, é a lápis, qualquer coisa você apaga, só para não confundir, ó. E é bom também ter essa anotação para a gente saber que essa parte é para cima. Então, se você não for colocar o número do platô, você pode pelo menos fazer um xizinho ou alguma coisa para fazer uma marcação para você não se perder na hora de cortar, tá? Então, vamos fazer o próximo. Então, vou pegar aqui. Então, esse daqui é o número 2. Fazer a linha na parte de baixo. Na parte de cima. Ó, cuidado, aqui eu entortei um pouquinho, mas não tem problema. Você volta, faz a linha novamente, porque no corte isso aqui some, tá? Então, se entortar um pouquinho, não tem problema. Você aproveita o material. Na hora de fazer acabamento também, isso vai sumir, então não tem problema, tá? Conferir, tá tudo certo. Então, aqui nós temos a placa 2. Certo? Vou pegar a próxima. Encaixei. É sempre bom que você corte. Eu cortei no tamanho A4. Por mais que tenha um pouquinho de desperdício de material, você tem um pouco mais de segurança na hora de desenhar, de cortar também, tá? Com a prática, você pode até começar a diminuir isso. Vamos começar agora a outra. Novamente a parte de baixo.
Fiz a parte de cima. Vamos fechar agora o platô. Então, terminamos o número 3. Ó, número 3. Vamos anotar. Nível 3. Vou colar agora. Vou fazer agora número 4. Sempre devagar. É sempre bom testar o papel carbono também, tá, gente? Antes. Que às vezes o papel carbono tá já usado, então pode ser que ele não pegue. Então é sempre bom testar, fazer um risco, alguma coisa nele. Eu já tinha testado o meu antes de iniciar a aula. Aqui. Vou puxar pra gente poder ver. Tá aqui meu platô 4. 4. Certo? Vou pegar aqui mais um. Tá quase acabando já. Vamos para a curva 5. Desenhei o perfil, agora eu vou para a lateral. Se você quiser, para não se confundir, você pode fazer as linhas de platô coloridas a hora que você estiver traçando, para não fazer confusão, é uma opção. Então, você pode começar com uma cor e ir trocando a cor conforme você vai mudando o platô, tá? Deixa eu conferir aqui, que eu não sei se eu passei por baixo. Passei. Então, aqui tá o meu 5. Eu vou pegar a mesma placa, tá vendo? Para poder aproveitar papel. Sobrou bastante espaço aqui e faltou só a última placa. Então, esses... Inclusive, acho que eu vou pegar até essa aqui, ó, que tem até mais... Que vai dar para desenhar a número 6. E aí, eu economizo uma placa de papel, tá? Conforme você vai pegando a prática, você vai conseguindo economizar ainda mais. Vou fazer. E vamos fechar o platô 6. Pronto. Ó, tá aqui, desenho, certo? Vou anotar aqui, fazer um xizinho, colocar 6 aqui. E pronto. Agora a gente já conseguiu, então, o perfil do nosso terreno. A gente já desenhou os platôs. Tirem com cuidado a fita adesiva, porque vocês vão utilizar essa, se você só tem uma cópia, você vai utilizar isso mais pra frente, tá? Então, eu vou reservar ele aqui. E agora eu vou pegar as minhas placas. Então, a gente já finalizou o desenho e vamos começar agora o processo de corte. Tanto faz, tá? Não tem necessidade, porque o processo de corte você vai ter que cortar todos de um jeito ou de outro, então não tem problema começar por um ou começar por outro, tá? Se você quiser, você pode fixar também a placa de papel Paraná na mesa de trabalho, né? Na verdade, na prancha rígida aqui. Mas isso vai de cada um, tá? Então, lembrando, né, vamos na câmera de documentos, como eu disse na aula passada,
sempre deixar o estilete com no máximo 2 lâminas para fora, para não ter perigo, tá? Vamos voltar aqui. E a gente vai começar o corte. Você pode fazer o corte com tesoura? Até pode, eu acho que não tem problema, tá? Por quê? Porque você vai ter, a gente com certeza vai precisar vai lixar um pouco a borda desse papel, tá? Então, você pode cortar com tesoura se você não tiver ainda o domínio do estilete. É claro que se você corta com estilete, o acabamento, a precisão vai ser muito maior, né? Mas se você tiver dificuldade, não tem problema arriscar na tesoura. Eu vou cortar um aqui com estilete, então deixa bem certinho, mas depois eu corto um com a tesoura também, tá? Tem que ter paciência, não pode ter pressa, ir devagar. Você vai ter que passar mais de uma vez mesmo o estilete na placa de papel. Ainda não terminou, vamos passar mais uma vez. Aí, agora foi. Aqui. Aqui, gente, tem que ir bem devagar primeiro, fazendo o vinco no papel, fazendo a marca, tá? Você vem bem devagarinho, fazendo a marca. Tem que ser bem devagar mesmo, vai colocando um pouco mais de força para o papel poder afundar. Então, você vem. Esse processo demora mesmo. Com cuidado para o estilete não escapar. Então, tem que ter força, mas ao mesmo tempo tem que ter um cuidado bem grande para não escapar o estilete. Vamos mais uma vez. Ainda mais você que está começando agora, tem que ir devagar mesmo. Tá quase. Com firmeza. Ai, professora, quando eu tava cortando o estilete, passou e rasgou o meu papel. Não tem problema, tá? Porque como essa maquete é uma maquete croquis, ela não é para apresentação, né? Então, é uma maquete de estudo. Então, se acontecer alguma coisa desse tipo, não tem problema. O que você pode fazer, na próxima aula eu vou até mostrar para você, é como dar acabamento nessas pequenas imperfeições. Então, a aula que vem eu mostro para vocês como que a gente faz essa parte de acabamento. Deixa eu dar uma olhada aqui no fundo. Tá quase, ó, já tem uma parte que já soltou. É demorado mesmo. Só que vai sair. Tem que ir devagar. Ai, acho que deu. Onde que tá faltando? Aqui na beiradinha. Se você tiver em dúvida onde que tá faltando, você pode dar uma curvada devagar ou pode olhar no fundo também, ó. Você pode forçar e dá pra ver, ó, tá vendo? Aqui que tá faltando. Então, eu posso fazer um piquezinho aqui, ó, no fundo e já fazer o corte, ó, tá? O restante tá tudo certo. Agora a gente vai cortar outra lateral. Certo direitinho, cuidado com a mão. Sempre firme e prestando atenção no corte.
Acho que deu. Pronto, aqui, ó. Então, aqui nós temos um platô recortado. Quando a gente corta com estilete, a borda do papel fica um pouco mais... ela fica mais perfeitinha, a gente não tem tanta imperfeição. Ó, tá vendo? Pouquinha coisa, ó. Uma coisinha aqui ou outra. E aí, o que que a gente faz quando tem essa imperfeiçãozinha? Ou se quiser tirar o azul que fica do papel carbono? A gente vai pegar a lixa e vai passar nessa lateral, ó. Tá vendo? Já tá saindo o azulzinho do carbono, ó. Então, passei a lixa e aí agora a minha borda tá bem acabada. Vamos tirar o restante. E aí você passa, o ideal é você passar lixa em todo o contorno para deixar ele bem certinho, tá? Queria que você mostrasse aqui, ó, tá vendo? Aqui eu não lixei. Então dá para perceber que ela tá um pouco mais rugosa e aqui a gente já tem uma superfície bem mais lisinha, ó. Tá vendo? Eu vou fazer uma com corte com tesoura para você poder olhar e depois a gente vai para o processo de montagem, que eu não vou cortar todas aqui, tá? Ó, então essa daqui é meu nível 5. Vou fechar o estilete aqui, vou pegar a tesoura. Aqui tem que ser uma tesoura com corte bom, tá? Porque senão masca e aí não vai dar certo. Então, primeiro eu tiro ela da placa, tá vendo? Pra ficar mais fácil, por conta do papel Paraná ser mais rígido. E agora eu vou cortar a borda. E aí você vai ter que fazer o mesmo processo que eu fiz com o corte no estilete, tá? Vai ter que passar também do mesmo jeito a lixa. Nós vamos fazer isso na hora que eu terminar aqui. Finalizando. E aí a mesma coisa, a gente vai ter que, ó, aqui, queria mostrar pra você, não sei se melhor na câmera de documentos ou aqui se dá pra ver, ó. Ficou com a imperfeição é bem maior quando a gente corta com a tesoura, porque a tesoura ela dá uma mascada, né? Mas aqui, como é maquete croquis, não tem problema utilizar a tesoura nesse caso, é só lixar do mesmo jeito que a gente fez, aprendeu a cortar. Deixa eu só limpar aqui minha mesa. Nós vamos, então, começar o processo de colagem dessas placas. Então, eu tenho aqui, ó, todas as minhas plaquinhas. O meu terreno tá solto ainda, tá? Eu vou deixar ele de ponta cabeça. Por quê? Porque a gente começa sempre do zero, certo? Ó, percebe que as minhas plaquinhas estão todas com um xizinho? Essa é a parte de cima, certo? Se você olhar, tem todas, ó. Em todas tem um xizinho. Então, essa são a minha parte de cima, então eu vou passar cola onde não tem o xizinho, tá? Então, eu vou pegar, vamos lá. Vou pegar minha cola branca. Vou jogar isso aqui fora. Vou pegar o meu pincel e o meu potinho.
Lembra que eu falei na aula passada? É sempre bom ter um potinho mais fundo para garantir que você não derrube cola na sua maquete, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está fazendo maquete de estudo de terreno, não é bom a gente passar cola em todo o papel, tá? Por quê? Porque se a gente precisar fazer um recorte nesse terreno, fica mais fácil da gente soltar essa placa. Então, eu vou passar cola só na beirada. Só nos cantos. E já vou, virei e colei, tá? Ó, beleza. Tá, a primeira parte. Vamos para outra. É sempre bom passar cola na parte que vai ser encaixada e não na base, tá? Porque a parte que tá encaixada a gente já sabe o tamanho certinho. A base a gente não tem noção, né? Então, eu vou passar. Em tudo. E depois eu vou encaixar a placa. Certo? Então, você vai fazer esse passo a passo em todas as placas. Vamos fazer mais uma? Pingou. Tudo bem, acontece. Ó, a minha sorte aqui vai tampar, tá? Não tem problema. Eu esqueci de passar aqui na bordinha uma cola. Um pincel, né? Pra tirar o excesso. Deixa eu aproveitar aqui. Se por um acaso a cola pingar em algum lugar que vai ficar pra fora, você pode esperar, você tenta tirar o máximo possível do que pingar. Com o dedo mesmo, pode esfregar assim, ó. E depois que ela secar, você pode passar a lixa bem de levinho, que você consegue tirar a marquinha, tá? Ou depois também, se você for pintar, aí não vai aparecer mesmo, não tem problema. Eu vou... Até a cola secar, tá? Eu não vou colar todos aqui, mas já dá pra gente ter mais ou menos uma ideia, né, do nosso terreno. Vou fazer aqui a comparação, como eu fiz na lousa, ó, pra gente visualizar esse terreno inteiro, tá? Então, temos o nosso terreno finalizado. Agora, o que acontece? Na maioria das vezes, né, esse terreno a gente vai querer colocar uma implantação, né? A gente tem um terreno, uma área delimitada nesse terreno para trabalhar. E aí a gente vai tentar trabalhar o terreno da melhor maneira possível. Isso quer dizer o quê? Eu ter a menor quantidade de corte e aterro nesse terreno, né? Então, corte é onde eu vou ter que tirar a terra e o aterro é onde eu vou ter que colocar terra. Aqui eu trouxe um desenho de uma suposição. Então, por exemplo, esse mesmo terreno, ó, e eu vou querer fazer uma implantação de um terreno de 40 por 40, ó. Fiz até um papelzinho com esse tamanho, tá? E aí eu coloquei num lugar qualquer aqui, só pra gente poder aprender a estudar essa questão do corte e do aterro na maquete. Então eu desenhei, você vai pegar, então, por exemplo, você mesmo pode colocar em outros lugares, não precisa. Então, eu coloquei o 40 por 40 aqui. E o que eu vou fazer? Então, na verdade, o meu terreno, vou supor aqui que ele vai ficar no nível 3,
tá? A faixa do nível 3, ela tá aqui, tá vendo? Esse é o meu platô número 3, que é esse aqui, ó. Esse é o nível 3, certo? Se eu tenho essa parte aqui que cai no nível 4, eu vou ter que recortar esse pedaço para ficar nessa mesma altura, certo? E aqui, que tá no nível 2, esse pedaço, essa parte, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que subir o nível 2 para ficar no mesmo nível do 3, né? Então, o que que eu faço? Então, aqui eu tenho que colocar a terra e aqui eu tenho que retirar a terra, certo? Então, na maquete eu vou recortar esse pedaço aqui e vou desenhar um pedaço desse contorno para poder complementar a minha maquete, certo? Então, eu vou pegar aqui um pedaço de papel Paraná e vou fazer esse recorte. Vou pegar minha folha de papel carbono. Pegar uma caneta aqui e vou desenhar. Então, na verdade, aqui nem precisa fixar o desenho, tá? Eu vou desenhar, então, esse perfil, onde eu quero, né, que meu terreno esteja. Só que eu vou desenhar só... Peraí, deixa eu ver. Eu vou refazer aqui. Eu vou desenhar só onde sai do nível 3. Então, é aqui. 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 E aqui. Ó, tá? E vou desenhar esse aqui também. Que é onde eu vou ter que recortar. Que eu tô no nível acima. Então, se eu tô no nível abaixo, eu coloco terra. Se eu tô no nível acima, eu retiro. Ó, então tem aqui o desenho, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou recortar, então, esses dois. O mais importante é essa borda aqui ficar bem certinha. Então, eu tenho aqui, deixa eu fazer meu xizinho para não me confundir. E vou cortar outra parte. Essa parte, na verdade, a gente vai utilizar como um molde, tá? Que a gente vai fazer o desenho no terreno, aonde eu tenho que recortar. Que é o nível maior, né? Que é o platô que estava no 4. Um pedaço que estava no nível 4. Terminando aqui. Aí. A gente finalizou então o recorte, deixa eu limpar a mesa. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou trazer minha maquete pra cá. E aí eu vou encaixar o meu platô, ó, tá vendo? Eu vou encaixar exatamente onde está o desenho da curva. E aqui a mesma coisa, ó. Então, eu encaixei aqui. Ó, tá vendo? Então, essa parte de baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou colar.
E essa parte de baixo, de cima, eu vou usar como molde. Então, eu vou desenhar, então deixa bem certinho, né? E desenha para poder ficar a face do terreno, tá? Essa aqui eu gosto de desenhar também, mesmo que vá colar, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu faço uns tracinhos só para poder marcar, tá? Então, é justamente isso. Eu já tenho, então, as minhas duas partes. Então, essa eu tenho que colar e essa aqui eu tenho que recortar, ok? Eu trouxe uma já iniciada. Então, ó, corte e aterro, certo? Então, onde é o aterro, se você quiser, você pode pegar uma régua para ficar bem certinho, ó, para você poder visualizar o terreno todo e passar um traço no nível 3 para alinhar, ó, tá? Você pode fazer a mesma coisa na parte de cima. É só para te dar a noção, tá? Ó, a gente já consegue enxergar o terreno todo. Então, essa parte nós vamos colar, que é o aterro, passa cola. Então, lembra que eu falei que não era para passar muita cola no meio da maquete? É justamente por isso. Porque vai ter, em algum momento, de repente, você pode precisar recortar, que é o caso aqui. Então, eu fiz o perfil, né? Desenhei o perfil. E aí, agora eu vou recortar. Aqui eu já comecei a cortar, tá vendo? Já para agilizar um pouco mais. Então, eu pego meu estilete e venho passando. Agora, você tem que ter bastante paciência, porque você tem que sentir na mão mesmo quando você já conseguiu recortar o platô. No caso aqui, eu já passei várias vezes para agilizar, então já tá bem fácil aqui. Você que não tá acostumado, utiliza sempre a régua, tá? Ó, tá vendo? Eu tinha passado cola, mas eu passei bem pouquinho, então é só recortar. Então, olha que legal. Eu tenho aqui, ó, meu muro de arrimo. Essa parte aqui, ó, mais alta, é a parte de contenção do terreno, que é onde você vai fazer o muro de arrimo para segurar toda essa terra, tá? E essa parte, então, você conseguiu fazer tudo virar o nível 3, certo? Ó, dá para visualizar melhor. Então, eu vou mostrar assim, ó, pra gente poder enxergar esse platô. Tá? Muito bem. Então, nós conseguimos aqui nessa atividade fazer as curvas de nível, né? Entender o processo de evolução da maquete na curva de nível e fazer um platô, né? Contendo um aterro, um corte, né? E com esse corte a gente tem a definição aqui de onde vai ser o muro de arrimo, certo? Então, nós vamos agora nós vamos iniciar agora a atividade número 2, que vai ser a maquete residencial unifamiliar. Vamos ao quadro que eu vou mostrar o passo a passo para vocês de como proceder nesse processo. Então, a maquete, para a gente iniciar, né, o ideal é que você tenha a planta baixa, que eu disponibilizei para você em arquivo, na escala definida, tá? Que no caso a nossa escala é 1:100. A gente não pode esquecer de, depois que desenhar, escolher quais são as paredes que vão ficar por dentro. Lembra da nossa atividade do cubo, que a gente tinha que retirar a espessura do papel? É a mesma coisa, só que agora nós vamos fazer com uma residência mesmo, nós não vamos fazer só uma forma, tá? Nós vamos, então, desenhar as elevações no papel Paraná, nós vamos trabalhar com 2 milímetros, tá? E a gente, como eu disse, não pode esquecer de descontar esses 2 milímetros de cada lado, tá?
E por fim, depois que a gente desenhar isso, nós vamos recortar as elevações para dar início, então, ao processo de colagem. Então, nós vamos colar as paredes, tá? E depois nós vamos começar a representação do telhado. Então, a gente vai desenhar o tamanho específico, né, do telhado no papel micro-ondulado, que é aquele papel que tem, né, a própria forma já representa bem a questão da telha. Nós vamos, então, depois que a gente desenhar, nós vamos recortar o papel micro-ondulado, fazer o vinco, dando a água, né, fazendo esse desenho para dar o caimento do telhado. E depois nós vamos encaixar esse telhado na maquete. Nós vamos encaixar e não colar, tá? Nós vamos só encaixar por quê? Porque na próxima aula nós vamos trabalhar acabamento. Então nós vamos precisar ter o acesso interno da maquete. E também nós vamos encaixar a maquete na implantação. Da mesma coisa, nós vamos encaixar e não colar, por quê? Porque nós vamos na próxima aula trabalhar a questão do acabamento, certo? Agora, eu quero mostrar para vocês, na planta baixa, qual é o desenho mesmo, a elevação qual é as divisórias e a planta baixa dessa maquete que nós vamos fazer. Vamos ao quadro? Então, aqui nós temos a planta baixa. Essa, lembrando que é uma maquete croquis, tá? Por ser uma maquete croquis, nós não vamos fazer a divisão interna, mas nós precisamos conhecer quais são os elementos que fazem essa divisão, né? Então, isso aqui que eu tô passando, nós não vamos detalhar na maquete, mas é importante que a gente saiba quais são essas divisões para a gente poder entender as janelas, né? Então, aqui eu tenho um ambiente, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro com essa abertura aqui e essa abertura aqui, tá? Eu vou passar uma mais detalhada. O que eu quero lembrar para vocês é que, como a gente não vai fazer divisão interna, a gente vai trabalhar, a gente pode dar o nome a essa maquete como maquete externa, tá? É uma maquete volumétrica. Então, assim, na maioria das vezes, essa maquete, ela é utilizada para compreensão das aberturas, para você poder, de repente, até mostrar para o cliente, para ele entender o início desse processo de desenvolvimento, ok? Vamos voltar ao quadro. Então, o que eu falei para vocês, que a gente não pode esquecer, é escolher, então, qual é a fachada que nós vamos trabalhar, retirando os 2 milímetros de cada lado da espessura do papel, tá? Pode ser desse lado ou pode ser desse lado aqui, tá? No caso, aqui tá cortado, não dá para ver toda a lateral. Então, nós vamos agora para a mesa de trabalho iniciar esse processo para ficar mais fácil a visualização. Vamos lá? Então, vou limpar aqui a minha mesa para a gente começar o outro trabalho. Então, eu vou pegar minhas elevações e a minha planta, tá? Eu vou pegar um papel. E o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou desenhar a base dessa maquete, tá? Que é o chão. Vai pegar o papel, vou deixar no cantinho para aproveitar o papel. Ó.
E a gente vai, então, desenhar a parte do chão dessa maquete. Vamos lá. Aqui, não precisa detalhar nada, tá? É só realmente o perfil, as laterais. Então, tenho aqui já a minha base. E nisso, nós vamos, então, depois que a gente desenhou a base, a gente vai desenhar as elevações. Então, você vai passar no papel carbono do mesmo jeito que as outras. Eu vou fazer duas aqui, essas duas de baixo, tá? Do mesmo jeito que desenhou a base, você vai desenhar as elevações também. Deixa eu pegar só a fita, pra garantir que dê tudo certo. E aí você vai começar a passar o desenho. Aí você vai falar assim, Damares, mas você não está retirando a espessura do papel. Você pode retirar já no próprio desenho ou depois na hora de cortar você pode medir, tá? Eu vou fazer isso, mas é indiferente. Se você quiser já no próprio desenho já retirar os 2 milímetros, pode também. A outra agora. Vamos fazer a janela. A porta. Eu escolhi tirar os 2 milímetros da fachada menor por conta do desenho da porta ser muito próximo, tá vendo? Se eu for retirar aqui, eu vou ter problema nesse desenho. Então, eu vou tirar desse lado aqui, olha. Vamos no quadro que eu vou mostrar essa imagem para vocês melhor. Então, aqui eu tenho já um modelo em imagem. Então, depois que eu recortar, eu vou fazer essa medida aqui e vou... Nossa, deixa eu... Só um minuto. E vou retirar, então, essas laterais, tá? Fazendo essa retirada, eu consigo o meu tamanho correto da fachada. Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho já os meus desenhos, tá? Não vou desenhar tudo, pra você ver. E agora eu vou começar a recortar. O que é melhor fazer? Recortar a lateral e depois recortar interno, ou recortar interno e depois recortar a lateral? Eu prefiro recortar por dentro porque você tem mais firmeza, você tem mais espaço, mais lugares para segurar e firmar o papel, tá? Então, a gente vai começar por dentro. Eu vou recortar uma janela para você poder ver. Agora, você tem que ter bastante cuidado para o estilete não escapar para as laterais, tá? Aqui não tem como, aqui tem que ser com estilete mesmo. Para que fique bem perfeitinha a abertura.
A lateral, você pode até arriscar e cortar com a tesoura, se sua tesoura estiver boa, tá? Não tem problema. Entendeu? Ó, já tá começando a cortar, tá vendo? Falta só as beiradas. Aqui, você pode dar uma forçadinha e se ficar, eu puxei de propósito para você poder ver, ó, tá vendo? Se ficar uma bordinha, olha, acho melhor eu mostrar na câmera de documentos. Ó, aqui. Tá vendo que fica uma bordinha aqui? Isso aqui não tem problema, tá? Isso daqui com a lixa você consegue tirar. Você pode até pegar uma lixa de unha mesmo e passar nessa borda, que ela dá um acabamento. É até melhor a lixa de unha por conta do tamanho, né? Você consegue tirar toda a imperfeição e ela é pequenininha, é fácil de pegar, tá? Não vou fazer todas aqui, mas o ideal é que a gente faça, então, aqui, não pode esquecer de retirar os 2 milímetros, né? Então, na escala 1 para 100, eu vou tirar aqui os 2 milímetros de um lado, 2 milímetros de outro. Que é onde eu vou recortar. Opa, deixa eu só acertar o traço aqui. Ficou... Pronto, tá? Então, aí você pode cortar já onde finalizando aqui. Então, você vai, depois que desenhar, vai recortar todas as aberturas primeiro e depois você vai recortar o perfil de cada fachada, tá? Sem esquecer de tirar os 2 milímetros da fachada menor. Eu trouxe aqui um modelinho já cortado para a gente começar o processo da colagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Você pode se basear na planta baixa para não colar errado. Então, por exemplo, ó, essa primeira fachada aqui é onde tem uma porta. Então, é essa daqui, ó, essa posição, certo? Então, a gente vai com a cola, vai passar na beirada e vai encaixar. Segura. Segura bem. Ó. Sempre lembrando da cola, né? Passa de dentro para fora para não sujar a maquete. E a gente já tem a primeira fachada colada. Então, aqui, primeira fachada, agora a gente vai para essa segunda. Então, eu vou virar aqui, é essa posição. Então, vai ser aqui, né? Essa daqui, se não me engano, acho que eu não tirei a... Deixa eu ver aqui. Essa daqui eu não tirei a beirada ainda. Eu vou cortar, tá? Os 2 milímetros. Estava desenhado e não recortei. Então, vamos colar. Aí, aqui, você passa embaixo e passa na lateral, que é a que vai por dentro, né? Então, já pode passar dos 2 lados.
Então, depois que você recortou tudo, lixa, tá? Para tirar as imperfeições. Você pode usar a lixa 200, que é aquela lixa que eu tava usando antes, ou pode usar a lixa de unha. E aí, depois você vem fazendo a colagem das paredes. Eu tenho aqui um processo já pronto, tá vendo? Então, você vai fazer toda a volta, vai colar e vai ter esse produto aqui, certo? O que que tá faltando aqui, então? Tá faltando o meu telhado. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o papel micro-ondulado. Deixa eu achar aqui. Que é esse aqui, tá vendo, ó? Ele é todo rugosinho. E nós vamos recortar o tamanho do nosso telhado. Olhando aqui na planta, deixa eu pegar meu escalímetro. Nós temos aqui essa área externa, tá vendo, ó? Esse desenho. Nós temos aqui mais ou menos, ó, 9,40 por 7,40, tá? Então, pode desenhar mais ou menos nesse tamanho. Então, eu vou colocar 9 por 7,5, vai. Tá? Esse aqui não precisa ser tão exato, como é representação, não tem problema. Então, você vai recortar. Nove. Deixa eu fazer aqui. Nove. Por 7,5, que vai ser aqui. Então, desenhei. E aí, eu tenho aqui o meu perfil, eu vou recortar. E eu vou ter, então, o meu desenho do telhado, ó, tá vendo? Eu não posso pegar a linha de dentro para fazer esse desenho, porque a hora que eu inclinar, isso vai ficar menor do que a própria maquete. A gente tem que levar em consideração a inclinação. Então, o telhado tem que ser sempre maior do que a linha interna de planta, tá? Então, eu tenho aqui o meu papel recortado, eu vou dividir isso ao meio, tá? Vou pegar meu escalímetro aqui. Então, eu faço uma medida no meio, central, tá? Só para ter mais ou menos uma noção. Vou colocar a minha régua nessa linha, tá? E vou vincar o papel, ó. Então, eu tô fazendo a minha água, certo? Muito fácil, vinquei o papel, eu já tenho o desenho, então, das minhas duas águas, certo? E aí, agora, nós não vamos colar, a gente só vai encaixar, tá? Eu vou mostrar pra vocês assim, pra vocês conseguirem conseguir visualizar melhor. Ó, vou virar. Certo? Não colem, só encaixe para ver que a próxima aula vocês vão trazer essas maquetes que nós fizemos para poder dar acabamento. Ok? Bem, finalizamos então a nossa segunda atividade. E agora, nós vamos dar início à implantação, que é justamente onde essa maquete residencial vai ser colocada. E eu quero mostrar para vocês o passo a passo da implantação no quadro. Vamos lá? Então, a base da implantação é parecidíssima com a que a gente fez na aula passada, tá? O contexto é o mesmo.
certo? Então, o que a gente vai precisar? Então, a gente vai recortar o isopor do tamanho da implantação que eu disponibilizei para vocês, que hoje é esse desenho aqui, certo? Nós vamos depois colar a plotagem, né, nessa placa de isopor. Vamos fazer a colagem com pó de serra na área verde. A área verde delimitada aqui, tá vendo? É todo esse espaço. Ó, esse espaço. Depois, nós vamos encaixar a residência. Lembre-se, não colem a residência justamente porque nós vamos trabalhar com ela ainda, tá? E depois de seca a área verde, que é a serragem, né? Nós vamos pintar de branco, porque lembrando que nós estamos trabalhando com uma maquete cromática. E aí a residência nós vamos fazer o acabamento e a pintura na próxima aula. Tá? E por fim, nós vamos colocar então os complementos, as árvores, os carros e as figuras humanas na implantação. Então, as que sobraram da aula passada, vocês podem utilizar. Se não sobrou, você pode fabricar outras, certo? Vamos então para a mesa de trabalho começar a nossa última atividade. Eu tenho aqui, então, a minha base de isopor, que já está recortada. A minha implantação. Então, nós vamos colar, né? Vamos colocar a folha na base. Não precisa passar muita cola, lembre-se. O papel não enrugar. Pode usar cola branca, pode usar cola de isopor, tá? Eu aqui tô usando a cola branca para poder aproveitar o que já tava no meu pote. Mas pode usar a cola de isopor também se você quiser. Então, passei cola em tudo. Opa! Vou encaixar a minha implantação. Firmei bem. E agora eu vou iniciar o processo de colagem do pó de serra. É a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês poderem relembrar. Então, saquinho sempre importante, né? Para não fazer sujeira. Então, eu vou. Lembre-se que a área verde é esse espaço aqui, ó, tá? Então, vou começar passando. Passo cola. Não passe em tudo, passe em partes, em camadas, tá? Para não ter perigo de fazer nada errado. Então, venho aqui com o meu pó de serra. E jogo por cima. Pode jogar bastante. Depois que você colocar né? Depois que você jogar em tudo, aperta e dá uma batidinha e aí vai estar colado, ó. Aqui, por exemplo, faltou um pouco, não tem problema, só passar um pouquinho de cola e vem por cima de novo, tá? Eu não vou fazer tudo aqui, eu já trouxe um pronto para ficar mais rápido o nosso processo. Ó, então eu tenho aqui minha implantação, deixa eu só jogar tirar o pó de serra. Pronto. Vou fechar. Para não ter nenhum acidente. E a gente não sujar nada. Então, eu tenho aqui a minha implantação já com a minha área verde colada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pintar, né? Então, passa tinta. Lembrando que o pó de serra puxa bastante tinta, então pode pôr bastante mesmo. E vem
pintando. Então, você vai fazer isso depois que o pó de serra já estiver seco, tá? Não adianta ter pressa e querer passar a tinta com ele molhado ainda, porque ao invés de você pintar, você vai acabar retirando o pó de serra da maquete e vai estragar o seu trabalho, tá? Então, paciência, espera um pouco. Você vai perceber que já tá colado, você pode até esfregar um pouquinho o dedo nela, que você vai sentir se já dá para pintar ou não, tá? Então, você vai fazer toda a pintura nela inteira. Vou só terminar esse pedaço aqui. E aí, depois que você pintar tudo, você vem com os complementos, né? Você tem as árvores, os carros, né? E as figuras humanas. Então, eu vou fazer desse lado aqui só pra gente poder continuar, então, o nosso processo. Então, deixa a base secando, né? E aí a gente vem com os complementos. Então, aquilo que a gente utilizou na aula passada, que não utilizou, na verdade, né? Na maquete passada, a gente vai utilizar hoje. Então, eu tenho aqui os meus palitinhos que já estão pintados. Lembra que eu ensinei vocês? Coloca na base, né? Um do lado do outro. Passa a tinta, espera secar. E depois você pode tirar todos eles, que nem eu tô fazendo agora, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os palitinhos na base, nas bolinhas de isopor, né? Ó, faz o furinho e coloca. Tem que colocar em todos eles. Aí, você pode utilizar também a árvore de bucha vegetal que vocês fizeram, né? Que a gente acabou não usando na aula passada. Vocês podem colocar também. Todas elas, qualquer uma que tenha sobrado aí, você pode utilizar. Então, eu furei aqui, tô terminando já. Faltam mais algumas. Mais uma. Então, eu já tenho todas as minhas árvores. Ó, eu vou colocar nessa daqui, mas esperem secar, tá? Eu vou colocar só pra gente já ir locando as nossas árvores. Eu vou colocar no espaço de cá, mas vocês têm que pintar, tá? Façam a pintura, esperem secar e depois coloquem as árvores. Agora, a gente vem com o automóvel. Eu vou fazer o processo de novo para você poder lembrar como que faz, tá? Então, pega um bloquinho, um pedaço de isopor. Você vem com o desenho, já tem a miniatura recortada. Pego a minha caneta, desenho o perfil do carro. Agora que vocês já fizeram mais de um, acho que agora vocês já conseguem desenhar a rodinha. Então, eu vou desenhar com o perfil de rodinha. Então, eu tô com o perfil aqui. Faço, então, um recorte. E aí, eu venho fazendo o perfil. Aqui eu tenho que aumentar um pouquinho a quantidade de lâmina do estilete.
Vem fazendo um movimento de faquinha. E cuidado com o dedo, devagar, para poder fazer o perfil do carro. Esse daqui soltou. Se acontecer isso, é só passar um pouquinho de cola, tá, gente? Não tem problema. O isopor, ele pega rapidinho. Então, é só passar, ó, sair um pedacinho, não tem problema, só... Aí você espera um pouquinho para terminar de cortar. Já tava quase terminando, só faltava aqui a parte de cima, tá vendo? Só faltava essa beiradinha, mas não tem problema. Tem que esperar secar, passou a cola, dá uma apertada, espera secar e continua a recortar, tá? Aí você vai ter, então, o carrinho finalizado, ó, a miniatura, certo? Não se esqueçam de cortar as laterais. Então, passa uma tinta, que é o que eu fiz aqui, ó. Passei a tinta nele, ele já... na verdade, eu passo a tinta no carrinho. Ah, é branco, por que que passa tinta, né? Porque como você faz muito movimento de serra, pode ficar pedacinhos, né? Então, a tinta ajuda a uniformizar e a deixar ele bem firme, certo? Então, você vai pegar, pintou, depois que espera secar, né? E aí você vai colar na sua maquete. Vem aqui e encaixa na sua maquete, tá? Já deu tempo mais ou menos de secar, você já pode encaixar aqui a sua... Vou encaixar sem o telhado. Então, porta da frente e vou colocar o telhadinho aqui. Por que que tem dois espaços? Porque vocês vão fazer em dupla, né? Vocês vão fazer em conjunto a base, a implantação, e depois cada um vai fazer uma residência para finalizar e ter a implantação completa. O que está faltando aqui agora? Está faltando minhas figuras humanas. Eu já tenho algumas recortadas aqui, ó, daquelas que a gente executou na aula passada, que eu deixei o arquivo para vocês da aula 1, tá? Então, eu vou colar na minha implantação. Passo na base e vou encaixando aleatório, tá? Por exemplo, vou colocar perto da casinha. Bem na entrada da minha residência. Vou colocar uma. Vou colocar mais uma aqui. Certo? E aí eu tenho uma já finalizada para mostrar para vocês, ó. Que esse é o nosso produto final, tá? Então, fizemos a implantação, que a gente já tinha aprendido a trabalhar na aula passada, os complementos e a nossa maquete residencial unifamiliar, que no caso aí, na implantação de vocês, vão ter duas, certo? Eu quero mostrar para vocês no quadro quais foram os materiais e as ferramentas que nós utilizamos durante todo esse processo, tá? Vamos lá e vamos esticar cada um para você conseguir fazer toda a sua programação. Então, as impressões disponibilizadas em arquivo, utilizamos papel Paraná 2 milímetros, papel micro ondulado branco, uma placa de isopor. Utilizamos também folha de papel carbono, serragem, tinta acrílica para artesanato. E de ferramentas, as ferramentas básicas, estilete, régua, cola branca, cola de isopor, base de corte, escalímetro, tesoura, os dois pincéis, um para pintura, outro para colagem, fita crepe, esquadros, a lixa de granulação ou a lixa de unha. Na verdade, você pode levar as duas, porque cada uma tem a sua utilidade em determinados casos. E o recipiente para cola e pinça. A pinça a gente não utilizou
hoje, mas você pode utilizar para fazer a colagem das suas figuras humanas. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Fernanda. Vamos lá, vou ser bem rápido aqui, porque, como a gente já sabe, a aula de maquete não requer muitos comentários, não é mesmo? Acho que a parte mais legal se tivesse alguma maquete que vai ser dada nessa matéria, que seria interessante vocês fazerem para pegar prática, em questão de ler plantas topográficas, é justamente a maquete topográfica. Ela é bem simples de fazer e é importante que às vezes vocês façam, quem quiser fazer, usar até papelão em vez de papel Paraná, não tem que comprar, é uma solução às vezes. Mas por que é interessante? Que às vezes montando ela tridimensionalmente, vocês vendo ela em 3D, vocês vão conseguir compreender melhor a questão de como é feita a topografia e principalmente quando vocês forem trabalhar com corte e aterro, ou aterro, né? Então é interessante, quem quiser tentar fazer, fica a minha dica, faça uma maquete topográfica rápida, bem simples, tá? A planta de quase curvas de nível está lá disponível no AVA de vocês, então eu acho interessante. Questão da maquete croquis. A maquete croquis eu já trabalhei fazendo maquete croquis, tem tempo que eu fiz, foi até no escritório eu trabalhei até, por incrível, eu achei a foto de que eu fiz, vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo aí? É uma maquete bem simples. A gente fez usando algum tipo específico de madeira, de sobra de madeira, que a gente queria demonstrar para o cliente a volumetria da casa e a estrutura do telhado. E na época, não era... Eu fiz na época da faculdade ainda. Eu estagiava no escritório. Tanto que essa maquete está lá até hoje. Ela está nessa caixa de vidro aqui. Eu pedi para o meu chefe me mandar a foto. Então, essa maquete ela é bem assim, específica para você mostrar para o cliente. Na época, a gente não tinha um 3D, a gente não tinha um SketchUp tão aprofundado, não era tão bom quanto é hoje. Mas, às vezes, tem clientes que preferem ver assim, clientes que querem uma coisa específica. Podem falar que não é uma casa pequena, é uma casa toda construída praticamente com a base em madeira, estrutura em madeira, telhado colonial com várias águas. Então, isso às vezes ajuda o cliente a compreender melhor o projeto. Então, essa é a funcionalidade da maquete croquis. Não precisa emperequetar ela, não precisa fazer um monte de coisa, pintar, colorir. Ela só precisa passar a ideia, transmitir o volume, transmitir o modelo construtivo. Aí o cliente entende, compreende, fica feliz, o projeto é aprovado e a gente fica contente pra caramba. Tá certo, gente? Alguém ficou com alguma dúvida aí em relação à aula? Todo mundo tranquilo? Para mim está tudo tranquilo, foi explicação bem tranquila, bem simples de compreender. A matéria é simples. Vou deixar o recado já então aqui para vocês que estão aqui na aula. Amanhã a gente vai ter ateliê, tá? A última aula, a P8. Então, ontem a gente não teve maquete, hoje de manhã a gente vai ter, no caso então, a P8 de ateliê para a gente finalizar o ateliê e poder entregar ele na semana que vem. Beleza? Vejo vocês todos amanhã, então. Um grande abraço, uma boa noite aí para vocês, bom descanso. Ou não, né? Quem estiver fazendo ateliê ainda, não vai terminar de descansar em momento nenhum. Qualquer dúvida, gente, estou sempre à disposição aí. Beleza, boa noite. Valeu, boa noite.